adolescentes saíram, né? Então, você chega um pouco mais à frente. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje é aquela palavra que você tem que entender que nós estamos na graça, amém? Então você vai ouvir essa palavra sem condenação, aleluia. Mas hoje é aquelas palavras que o Senhor nos dá de alinhamento na igreja, amém? Para edificar a sua vida, para abençoar a sua vida, mas também para abençoar a igreja, para nos levar a avançar no propósito de Deus, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, e que você orasse ao Senhor pela palavra, para que o seu coração esteja aberto para receber a palavra como uma semente. Ore por si nesse momento, pela palavra, por esse momento. Sim, Senhor, cremos que o nosso coração é uma boa terra, e a Tua palavra será lançada, será semeada nesse solo, que dará frutos, que dará resultado, que trará transformação nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém, querido? Amém? Amém. Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é: a casa é sua. E nós vamos ler a palavra do Senhor lá em Ageu, capítulo 1. Eu sei que muitos irmãos já conhecem esse texto, mas precisamos ler ele. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei. E serei o que, irmãos? Diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Amém, queridos? Primeiramente, nós temos que lembrar que esse texto aqui é um texto que está no Antigo Testamento, amém? E nós cremos que o Antigo Testamento, ele é uma sombra da Nova Aliança, amém, irmãos? Então devemos entender que há uma diferença entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Agora, porque nós estamos na Nova Aliança, não quer dizer que a Antiga Aliança não tem valor algum. Não, ela é uma sombra da Nova Aliança. Amém, querido? Por isso, entendemos que a Nova Aliança, a aliança que nós temos com Deus através de Cristo, ela é muito melhor. Amém? Mas entendemos que, ao olhar para essa profecia de Ageu, nós devemos olhar ela com a lente da graça. E sendo Cristo o centro das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Precisamos compreender por revelação que quando nós vemos aqui esse momento da história de Israel, entendemos que isso pode ser sim aplicado para nós,
crentes da nova aliança. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus. E o tema principal de Ageu é a edificação da casa de Deus. Quem é a casa de Deus hoje, irmãos? Nós. A casa de Deus hoje é a igreja. Então nós sabemos que no Antigo Testamento Deus habitava em templos feitos por mãos humanas. Amém? Deus habitava em tendas. Mas hoje, Deus habita em nós, porque nós somos a sua igreja. Então, na nova aliança, entendemos que Deus mudou de endereço. Diga, Deus mudou de endereço. Então, eu sei que ainda hoje, há muitos que acreditam que essa estrutura aqui é a casa de Deus, mas não é. Amém? Até quando nós, falamos, estou indo para a igreja. Está errado também, amém? Você está indo para a reunião da igreja. Porque aqui não é igreja. Igreja somos nós. Então Deus não habita mais em templos. Deus habita no nosso meio. Então Jesus diz que quando nos reunimos em seu nome, Ele estaria presente. E Ele afirmou isso aos seus discípulos, e sabemos que a igreja primitiva, então, é plantada, a igreja que foi plantada pelo Senhor, aonde inicia ali com os discípulos, com os apóstolos. Igreja no original é chamado de eclésia, que é chamados para fora, amém, irmãos? Então, eclésia também significa, reunidos para adorar a Deus, assembleia de cristãos reunidos. Portanto, a igreja é uma assembleia de santos reunidos. Então, não existe igreja individual, não existe eu sozinho sou a igreja. Não, nós somos igreja. Amém? Ou seja, é impossível ser igreja sozinho. E a mensagem aqui do profeta Ageu é uma mensagem a respeito da edificação da casa de Deus naqueles dias. Então, ele está falando ali do que, irmãos? De um templo, amém? Deus habitava em um templo, mas hoje nós entendemos que Deus habita em... Você tem que saber essa diferença, amém, querido? Senão você fica confuso, tá bom? Porém, devemos considerar o contexto histórico e profético do livro de Ageu. Então, o autor do livro foi o próprio Ageu. E esse livro foi escrito em 520 antes de Cristo. E o tema central desse livro de Ageu, ele fala sobre a reedificação do tabernáculo. Então, ele traz essa mensagem para o povo. Olha, nós esquecemos de edificar a casa de Deus. Esquecemos de edificar o templo de Deus. Então, no ano de 597 a.C., os exércitos de Nabucodonosor II cercaram Jerusalém. E com isso, devastaram a cidade de Jerusalém, levando então o povo de Deus a não ter mais aonde adorar. Não ter mais um templo para adorar ao Senhor. Mas é interessante que em 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, promulga então um decreto permitindo aos judeus exilados voltarem para a sua pátria, e então agora eles poderiam erguer sim um tabernáculo, erguer então um templo, para que então eles pudessem voltar a adorar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Entretanto, segundo a palavra, os samaritanos e outros vizinhos se opuseram à reconstrução do templo. Por isso, no sentido espiritual, isso nos mostra um princípio. Sempre haverá resistência para edificar igreja. Amém, querido? Nós cremos que o inferno não vai nos resistir. Amém? Não vai nos parar, porque nós temos o Senhor. Amém? As portas do inferno é que na verdade não vão prevalecer contra nós, porque nós estamos em uma posição de ataque. Amém, irmãos? É isso que precisamos enxergar a igreja, dessa maneira. Só que nesse contexto aqui, voltando para o contexto de Ageu e do povo de Israel, do povo judeu, entendemos então que
ao eles serem permitidos agora, então, construírem um templo, construírem um tabernáculo, eles então tiveram dificuldade em se posicionarem na reconstrução do templo. E aí então Deus levanta o profeta Ageu para trazer uma palavra para o povo, dizendo o seguinte: olha, agora é hora de nós restaurarmos o tabernáculo de Deus. Amém, querido? Agora é hora de nós levantarmos uma casa para Deus, de nós cuidarmos da casa de Deus. Porém, o povo dava o quê? Desculpas, justificativas, que ainda não era o tempo. Lá em Ageu 1, verso 2 diz isso, né? Vamos ler? Ageu 1, 2. Preciso que vá seguindo comigo aí. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o que, irmãos? O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, os judeus, não é que eles não queriam edificar o templo, construir um tabernáculo para Deus, não era isso. Eles só entendiam que ainda não era chegado o tempo. Ou seja, vamos esperar um pouco mais. E aí então, o profeta no verso 4 diz, segundo a palavra do Senhor: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Porque ao passo que a casa de Deus estava em ruínas, eles estavam cuidando bem das suas próprias casas. Amém, querido? Era isso que estava acontecendo aqui nesse contexto. E aí então, eles estavam sendo absorvidos em seus próprios projetos, construções, planos, e deixando então a edificação do templo uma posição secundária. Ou seja, depois nós edificamos o templo. E a verdade, irmãos, e é isso que nós queremos trazer para a igreja nessa noite, é que nós não temos vivido dias tão diferentes assim. Por quê? Porque muitas vezes nós somos chamados para edificar a casa de Deus. Quantos creem que foram chamados para edificar a casa de Deus? Sabe, nós estamos aqui edificando a igreja do Senhor. Mas muitas vezes, não é o seu caso, amém, querido? Mas muitas vezes tem gente que diz assim: não, agora não, deixa para depois. Pastor, esse ano não dá, mas ano que vem, conte comigo. Estamos juntos. E aí chega o ano que vem: pastor, então a situação é essa, aquela, depois. Ou muitos dizem: agora não dá. Ou depois que eu estudar, me formar, ou depois que eu conquistar algo, aí então eu vou poder edificar casa para Deus. Diga para o seu irmão lá, fala para ele: você foi chamado para edificar a casa de Deus. Amém? Eu lembro de uma senhora, já contei essa história aqui algumas vezes, que era da nossa igreja, muitos anos atrás, e ela dizia para o pastor assim: não, quando eu aposentar, pastor, conte comigo. Está perto de aposentar. Assim que eu aposentar, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Conte comigo, pastor. E aí essa senhora, essa irmã, ela aposentou. Mas houve um problema. Pouco tempo depois, ela faleceu. E ela não conseguiu edificar casa para Deus. Porque aquilo antes não era uma prioridade. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos assim: quando eu tiver já sem energia, quando eu já tiver construído muita coisa, aí sim eu vou fazer a vontade de Deus. Aí sim eu vou fazer aquilo que Deus me chamou. Mas não deveria ser assim, amém, querido? Amém? Porque Deus não quer a sobra, Deus não quer o resto, Deus quer o nosso melhor. E talvez o seu melhor que
que você pode para Deus seja hoje, porque não sabemos o dia de amanhã. E aí, então Deus levanta o profeta Ageu para motivar o povo a então reordenar as suas vidas e prioridades, para que a casa de Deus então fosse recomeçada. Então ele instruiu o povo a reorganizar as prioridades. Diga, é preciso reorganizar as prioridades. Então devemos entender que de tempos em tempos, Deus vai sim levantar pessoas para ministrar nas nossas vidas, falar conosco de diversas formas, de diversas maneiras, e podemos ver que acontece isso na palavra de Deus, que Deus levanta profetas para falar com o seu povo. E nisso devemos ver o amor de Deus, amém? Devemos ver a graça de Deus nisso. Porque aqui nesse contexto desse povo, eles nem sempre foram indiferentes com o templo. Mas agora, eles não estavam mais priorizando a adoração a Deus. Eles vêm de um evento realmente muito difícil, traumático que eles passaram, o cativeiro babilônico, mas mesmo assim, eles deviam considerar, não, nós somos o povo escolhido de Deus, nós fomos chamados para adorar o Senhor, para viver uma vida na presença de Deus. Então, ao retornarem a Jerusalém, até que tentaram, mas foram tentados a priorizar as suas próprias casas. Amém? A priorizar as suas próprias casas. Então, quando nós falamos aqui, né, de recomeçar, retornar à construção do templo, nós devemos entender que recomeçar é sempre mais difícil que começar. Você sabia disso? Então, por exemplo, você começa o ano, aí você fala, esse ano vai ser diferente. Nós estamos em março já, né, irmãos? Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer dieta. Não é assim? Aí passa 2 semanas. Já começa o quê? A sair do propósito. Sair. Sem condenação, amém, querido? Só estou explicando como é que funciona. Aí você começa a esquecer. Esquecemos. Porque hábitos foram formados e achamos que há um milagre na virada de ano, né? Virou um ano, agora sim. Não, hábitos foram formados. Então novos hábitos terão que ser formados. Isso é fácil? Não, é difícil. Amém? É muito difícil. Mas então, outro exemplo, academia. Esse aí é minha pedra no sapato. Começamos o ano, agora vai. Não é assim? Agora vai. E aí, quando já passa algum tempo, já, né? Às vezes perde-se o foco. Ou às vezes até em relação à obra do Senhor, você fala, não, esse ano eu vou servir ao Senhor. Mas por algum motivo, coisas acontecem e deixa. Amém, querido? E então você tem que entender que é o seguinte, começar é mais fácil que recomeçar. Só você pensar coisas que você estabeleceu na virada do ano, que você iria fazer, que às vezes você não fez, começar agora, parece que é mais difícil, não é? Parece que não tem tanta motivação assim mais, né? Da mesma maneira, recomeçar a edificar a casa não é algo tão simples. Amém, querido? Não é algo tão simples. Aquele povo agora, eles estavam tendo, depois de muito tempo de prisão, agora eles estavam livres. E na sua liberdade, eles poderiam cuidar das suas próprias casas. Diga, eu sou livre. Você é livre, o Senhor te ama, amém? Mas aquele povo devia lembrar que era o povo exclusivo de Deus. E eles deveriam viver uma vida de adoração a Deus. Agora, como é que vai adorar, como é que vai buscar, se naquela ocasião não tinha tempo? Isso é um fato, irmãos, porque depois da pandemia, não que ela não tenha sido um cativeiro maligno, porque foi uma obra do diabo para nos deixar em casa, né? Eu sei que no começo foi uma maravilha, né? Fica em casa, né? E aí a gente fica em casa, e tem um monte de coisa para fazer em casa, né? Assistir séries, entretenimento.
Você tinha justificativa para não ir nos lugares, né? Então, uma coisa assim meio preguiçosa. E aconteceu o quê? Que após a pandemia, eu sei que tem irmãos que eles ainda não conseguiram, até hoje, ativar, retomar o ritmo que tinha. De quê? De congregar. O ritmo de servir, de contribuir na igreja. Há crentes que simplesmente deixaram a igreja, outros que se tornaram membros virtuais. Sabe o que é um membro virtual, né, irmão? É aquele que só assiste o culto online. Repito, sem condenação, não estou aqui para condenar você. Não vou conseguir no culto, pastor, posso ver online? Está lá no YouTube, você pode ver. Tá o que a transmissão, né, Daniel? Então você pode assistir, sem condenação. Mas você se esforça a estar aqui conosco. Amém, querido? Porque um culto ao Senhor é necessário ter a sua presença diante dele. Amém? A verdade é, cultuar online não existe. Porque o culto envolve nós estarmos diante do Senhor e também estarmos na comunidade, que é a igreja. E de fato, é perceptível a diferença de você assistir um culto online e estar aqui. Já percebeu isso? No culto online, você vai lá na cozinha, pega uma comida e vê lá o pastor pregando e comendo, né? Deixa o pastor falando sozinho, vai no banheiro. Alguém liga, você atende o telefone, fica lá no Instagram e ao mesmo tempo ouvindo o pastor. É a mesma coisa, sim ou não? Não, não é a mesma coisa. Então quando você está aqui, é diferente. É diferente. Infelizmente, irmãos, houve uma desorganização de prioridades. E infelizmente dezenas de irmãos passaram a congregar de maneira esporádica. Esporádica. Ou seja, eu vou quando fizer sentido para mim, né? E aí acaba que acontece um rodízio. Mas devemos entender, irmãos, que nós somos igreja. E que como igreja devemos estar juntos. Posso ouvir o amém? Por isso devemos evitar faltar ao culto por motivos que às vezes não são necessários. Eu sei, haverá um dia, né, que pode acontecer uma viagem, sei lá, uma enfermidade, em nome de Jesus não, mas, né, há situações que acontecem. Porém, haverão dias, olha para cá, que você vai estar cansado. Cansado, uma semana cansada, aí domingão fez sol, foi na praia, estou cansado. Venha para o culto. Amém, querido? Venha para o culto. Não é por conta de um cansaço que você vai deixar de estar cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor. Posso ouvir amém? Ou às vezes é algo, não, tem que estudar, pastor, é um trabalho. Mas se você pode fazer isso em outro momento, faça em outro momento. Esteja no culto domingo, querido. Esteja aqui conosco, buscando ao Senhor. Mas vai acontecer festa, sim ou não? Vai acontecer. Festa de aniversário. Vai acontecer visita que chega lá na sua casa. 5 horas da tarde. E aí, vim aqui tomar um café com você. Aí você fica meio desconcertado. Mas tem que falar, hoje é o dia do culto, eu tenho que estar no culto. Não me leve a mal, amo você, visita, mas, eu tenho que buscar o Senhor. Amém, querido? Isso fala de quê? Priorizar o Senhor. Priorizar o Senhor. Na nossa realidade como igreja, irmãos, aqui, na nossa igreja local, se você falta num culto de domingo, você fica quase 15 dias sem cultuar. É ou não é verdade? Eu acho que é muito tempo. Aí depois esfria, não está muito afim com as coisas de Deus. Por que será? Mas é claro. Só consumindo coisas do mundo, só recebendo influências desse mundo caído, é natural, né, que não vai estar cheio de fome de Deus. Porque, na verdade, nós temos fome de Deus quanto mais nós nos alimentamos do Senhor. Amém? No contexto natural, você come, não tem mais fome. Mas com Deus não é assim. Quanto mais você se alimenta dele, mais fome você tem. Quanto mais você está com os irmãos, mais você quer estar com os irmãos. É ou não é verdade? É assim que funciona.
Por isso devemos entender, queridos, que Deus levanta também voz profética para nos lembrar disso. Que nós vivemos para o eterno, nós vivemos para a edificação da igreja. Onde está isso? 1 Pedro 2, verso 4 e 5 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, quem? Nós aqui, igreja. Vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Nós somos essa casa de Deus, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então aqui Pedro nos revela as chaves fundamentais do nosso chamado. Primeiro, a pedra principal citada aqui não é um líder, não é um pastor, é Jesus. Amém? Ele é a pedra principal da igreja. O dono da igreja é Cristo. Posso ouvir um aleluia? Os crentes citados aqui são essas pedras vivas, que juntos nós formamos uma casa para Deus, uma casa espiritual. Isso significa que quando você não vive a igreja, quando você não se conecta aos irmãos, é como se houvesse um buraco na edificação. É isso que nós queremos? Não. Nós queremos estar colados com a argamassa do Espírito, amém, querido? Queremos estar conectados uns aos outros, isso é da vontade de Deus. Porque assim edificamos casa para Deus, a igreja é a casa espiritual de Deus. Então, para ser igreja, precisamos estar reunidos. Reunidos. Uma coisa é você ser crente, amém? Você é crente, filho de Deus, aleluia. Mas ser igreja, é necessário estarmos juntos. Amém? Amém, irmãos? Diga para o seu irmão lá, fala para ele, ser igreja é estar junto. Os crentes se reúnem para o sacerdócio, para o ministério a Cristo, ou seja, servir ao Senhor. Como é que eu sirvo a Deus nos dias de hoje? Você serve a Deus servindo os seus irmãos. Amém? Jesus é o nosso modelo. Ele veio o quê? Para não ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso culto é a reunião dos nascidos de novo. E é um momento também que nós procuramos trazer mais pedras, amém? Para esse santo edifício espiritual. Por isso, quando nos reunimos como igreja, Deus habita e se manifesta entre nós. Por isso, entenda, querido, há uma diferença entre você buscar a Deus sozinho e buscar a Deus como igreja. Há uma manifestação diferente da presença, do poder, do sobrenatural de Deus. Há uma diferença. Não acho que é a mesma coisa, não. Senão não precisava ser igreja, não precisava sermos igreja. Poderíamos cada um se converter e cada um viver na sua vida, não. Mas nós fomos chamados para sermos essa casa espiritual, amém? O cuidado que precisamos ter com a casa de Deus é uma coisa que o Senhor nos mostra lá em João. Coloca por favor lá em João 2,17, aqui são palavras do Senhor, né? Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus disse isso. Ou seja, quando os discípulos viram Jesus purificando o templo, expulsando os cambistas, eles perceberam que o zelo de Jesus pela casa de Deus. Nós somos a noiva do Senhor, amém, querido? O Senhor zela pela sua igreja, pela sua noiva. O Senhor cuida de nós. O Espírito, diz a palavra, né? Ele tem ciúme de nós. Portanto, é esse exemplo que precisamos seguir. Essa palavra zelo no original é zelos no grego, que significa excitação da mente, ardor, fervor de espírito, defender algo. Por isso, olha para cá. Você vai perceber cada vez mais pessoas se levantando para falar contra a igreja. Já percebeu alguém falando contra a igreja? Cada vez mais na internet,
Você vai ver isso. É ou não é verdade? Vai perceber. Qual que é o lema dos dias atuais? E pode ser que isso piore. Jesus sim, igreja não. Ou seja, muitos já estão levantando essa bandeira. Não, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, eu tenho uma vida com Deus, mas eu não quero fazer parte da igreja. Seja por algum escândalo, amém? E deixa eu falar, querido, infelizmente acontece. Temos que orar para que nunca aconteça entre nós, amém? Mas acontece, porque o homem é falho. O homem é falho. Então pode acontecer escândalos. Acontece, de fato, na igreja, às vezes, irmãos que se ofendem por algo que acontece. É o que acontece. Seja num relacionamento com algum irmão, seja com um líder, com um pastor, e aquilo então fecha o coração da pessoa para a igreja, gera nela um trauma. E aí então ela entende que, eu posso ser igreja, eu posso ser crente sozinho. Eu posso ser crente na minha casa, assistindo YouTube, as pregações. Mas não é bem assim, querido. Nós somos chamados para sermos uma família espiritual. Vós sois família de Deus, diz a palavra do Senhor a respeito de nós. Nós somos uma família espiritual. Não dá para você ser família online. Não é verdade? Não dá. Precisamos estar juntos. Precisamos estar como igreja reunidos. Por isso, nos dias atuais, tornou-se moda falar mal da igreja. Quem fazia isso antigamente eram os incrédulos, agora são muitos crentes. Você vai ver aí artistas, cantores, até mesmo gospel. Você vai ver aí na internet pastor falando mal da igreja, influenciadores falando mal da igreja. Porque a moda é essa. Ou seja, arrebanhar os feridos. Mas acredite, até aquele pastor que está falando contra a igreja, o alvo dele é também ser pastor de uma igreja com esses. Portanto, é inevitável. Pode acontecer situações, mas nada pode nos fazer desistir da igreja. Amém, querido? Sabe por quê? Jesus morreu pela igreja. E a igreja não é uma placa, amém? A igreja somos nós. A comunhão dos filhos. Por isso, cuidado, o que dá ibope aí fora é isso. O que dá ibope, se vocês forem ver, acontece com uma certa frequência isso. Pastores que fazem coisas erradas, e aí já logo aparece lá no G1, não é assim? Aparece lá nos sites, nas notícias, né? Por quê? Para trazer uma imagem, se um fez isso, todos são. Se numa igreja acontecia isso, todas as igrejas são iguais, mas sabemos que essa não é a realidade, amém, querido? Não é a realidade. Mas infelizmente é o que dá like hoje em dia, visualizações, dinheiro, mas não participe, seja zeloso com a igreja, seja zeloso. Se você está perto de pessoas que falam ali mal, para deixar você mal com a igreja, chateado com a igreja, se afaste. Se você segue pessoas na internet que falam mal da igreja, acredite, querido, ele está fazendo um desserviço para o reino de Deus. Amém? Pessoas nobres, elas ainda que tenham alguma experiência negativa, elas vão levar isso para Deus. Senhor, tu sabes o que aconteceu, mas eu vou permanecer buscando ao Senhor, continuar acreditando na igreja. Amém, querido? Porque a igreja é um plano de Deus. Devemos tomar cuidado com isso. Crentes que têm zelo pela igreja estão nos cultos, que estão nas reuniões. No Antigo Testamento, você sabe, Deus estabeleceu um dia da semana como sendo o dia do descanso. Qual dia era, irmãos? O sábado. E aí então, todos precisavam deixar de trabalhar, descansar, e deveriam então buscar ao Senhor. Só que eles tornaram isso uma lei pesada, né? E aí então o Senhor Jesus vem e nós entendemos que Jesus é o nosso sábado, amém, querido? Ele é o nosso descanso. Porém, a história nos diz que desde a igreja primitiva, os crentes se reuniam sempre aos domingos
pela manhã, bem cedinho. Caracterizando então, por ser domingo, o dia da ressurreição, o dia também que nós devemos buscar ao Senhor. Um dia onde nós separamos para isso. Os irmãos compreendem? Então, compreendemos que é isso que acontece na nova aliança. Não devemos guardar um dia, não é necessário isso. Porque cremos que todos os dias são para o Senhor. Amém? Mas devemos sim ter um dia aonde nós damos as nossas primícias para Deus. Damos o nosso primeiro para Deus. E segundo a tradição da igreja, essa reunião ela acontecia semanalmente aos domingos, nas primeiras horas do dia. Porém nós sabemos que com as mudanças do mundo moderno, e principalmente na cultura aqui brasileira, você sabe, tem mais igrejas abertas e cultos à noite do que de manhã. Amém? Por quê? Porque no nosso contexto é mais fácil, talvez, as pessoas estarem num culto, no domingo à noite. Então nós que somos crentes do século 21, precisamos entender o princípio do culto a Deus. Ou seja, domingo é um dia de você estar aqui buscando ao Senhor. Amém, querido? Vai aparecer coisas para competir com você estar aqui no culto? Com certeza. Com certeza. Ah, mas se eu faltar, Deus me ama. Claro que Ele continua te amando. Amém, querido? Não muda o fato. Deus te ama. Mas você está perdendo algo. Amém, querido? Está perdendo. Porque você não está desfrutando da vida da igreja, da comunhão da igreja. Por isso, se por algum motivo você trabalha todos os dias, todos os domingos, não consegue estar no culto, pode me procurar, para que possa de alguma maneira instruir você. Amém? Porque é vital que você participe das reuniões da igreja. Portanto, lá em Atos 5, verso 42, diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus ou seja, na igreja primitiva eram todos os dias, no templo e de casa em casa, eles estavam em comunhão. Sabemos que hoje isso seria algo muito difícil, não é verdade, irmãos? Eu sei que tem irmão que vir domingo já é uma luta, mas se fosse todos os dias, agora irmãos, todos os dias tem culto, aleluia, ia ser uma tarefa difícil. Mas, uma vez na semana nós estamos aqui. Como igreja, nós edificamos, no culto nós edificamos uns aos outros. Porque Cristo está entre nós, amém, irmãos? E nós estamos aqui servindo uns aos outros. Servimos aos outros nos cultos, servimos aos outros nas nossas reuniões de células. Não podemos deixar perder essa vida de igreja em comunidade. Sabemos, a palavra já diz, né? Que o Senhor ordena a sua bênção aonde? Na união. Quando o seu povo está junto. Por isso, a nossa ênfase é sermos essa casa espiritual, entendemos que somos essas pedras vivas, mas devemos trazer outras pedras, para edificar essa casa espiritual. Amém, irmãos? Nas nossas reuniões nós temos esse propósito, trazer novas pessoas, para serem casa espiritual conosco. Contribuir, amém, querido? Por meio dos nossos dízimos e ofertas, se envolver na vida da igreja, ou seja, igrejar, isso é vital. Agora entenda, assim como aconteceu lá na época de Ageu, ao ponto de ele profetizar, também há nos nossos dias impedimentos para a edificação. O profeta Ageu os convocou a retornar à obra, porque eles pararam de reconstruir o templo. E sabia, querido, muitas vezes a obra também pode ficar parada aí, estagnada. Você sabia disso? Ou seja, quantos querem que a igreja avance aqui? Diga amém. Eu também quero. Mas para a igreja avançar, devemos compreender sim, que a igreja é de fato uma lavoura, e nós devemos trabalhar, amém, queridos, nessa lavoura.
A igreja é sim um edifício espiritual, e nós devemos trabalhar nesse edifício espiritual. Por isso que às vezes não há avanço, não há crescimento, não há multiplicações, não há novos pastores sendo ordenados, ou não há batismos em massa acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes a obra ela está parada. Aí lá em Ageu 1, verso 3 ao 9, olha o que diz a palavra do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa paineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa do que, irmãos? Sabe, queridos, o impedimento dos nossos dias não é muito diferente do impedimento nesses dias de Ageu, aonde cada um corria pela sua própria casa. Ou seja, eles estavam correndo atrás daquilo que era de cada um deles. Olha para cá, querido, não há problema de você trabalhar, amém? Não há problema de você prosperar, não há problema de você querer o melhor para a sua família. Nós cremos que Deus tem o melhor para você e para a sua casa. Você crê nisso? Eu também creio. Mas cuidado para você não investir o melhor para a sua casa e esquecer da casa de Deus. Amém? Que é a sua igreja, que é a sua obra, que é a sua edificação. Devemos sim nos atentar, ter um coração voltado para a edificação da casa. Eu sei, nem todos serão pastores, nem todos serão líderes, amém? Nem todos estarão aqui tocando que nem o Will no teclado aqui, né? Mas há algo que Deus tem para você por meio da igreja. Há algo que Deus escolheu você para fazer, ou seja, para edificar nessa obra. Ageu os exortou, fazendo-os entender que Deus deve ser o primeiro. Diga, Deus deve ser o primeiro. Porque quando nós não entendemos isso, querido, tudo na nossa vida será em vão. Será em vão. O Senhor deve ser a nossa prioridade. O Senhor deve ser o primeiro. Fazer aquilo que é a vontade de Deus. E devemos entender que se nós hoje somos igreja, se você está numa igreja, você deve compreender, você foi chamado para servir. Você foi chamado para edificar. A consequência aqui em Ageu 1,6, né, diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Porque as prioridades eram outras. Amém, querido? Outras. Porém devemos entender o que Jesus diz: quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão o que, irmãos? Acrescentadas. Acrescentadas. Agora, isso é ter fé. É ter fé que enquanto eu estou cuidando da casa de Deus, eu estou dando o meu melhor na casa de Deus, Deus também vai cuidar da minha casa. Amém? E nesse sentido, querido, olha para cá, não é uma questão de barganha. Amém? Não barganhar com Deus. Deus, eu só vou cuidar se o Senhor cuidar da minha. Não, não é esse espírito que você deve servir o Senhor. Você deve servir o Senhor porque você foi escolhido, você ama Ele. Você foi achado por Ele. Você é amado por Ele. Então a consequência natural é você priorizar o seu reino, a sua vontade. Portanto, devemos às vezes ajustar as nossas prioridades. Ajustar. Então, ajustamos quando nós lembramos o quê? Que nós nascemos para a eternidade. Diga para o seu irmão: você nasceu para a eternidade. O que significa isso? Olha para cá. Não tem problema algum de você prosperar, querido. Eu também quero prosperar muito. Mas lembre-se, casas, carros, viagens, vai ficar aqui sim ou não? Vai ficar. Não estou desmotivando você não.
tenha, e Deus quer te dar, Deus quer te abençoar, Deus é bom. Deus ama você, amém? Deus tem coisas maravilhosas para você, Deus quer abençoar a sua família. Mas não se esqueça da casa de Deus. Porque a casa de Deus deve ser o primeiro para nós, amém, querido? Deve ser o primeiro. Porque é uma consequência quando nós trabalhamos e damos o nosso melhor, sem, de fato, o Senhor ser a nossa prioridade. Está lá em Salmo 127, Davi fala a respeito, olha lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá, em que momento, irmãos? Enquanto dormem. Aleluia. Tem irmão que eu sei que até dorme no culto aqui para ver se recebe mais, aleluia. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Davi, interessante, ele vivia num tempo de lei, mas ele tinha um coração cheio de graça. Ele se relacionava com o Senhor, por isso que o Senhor vai restaurar o tabernáculo, não de Moisés, mas sim o tabernáculo de Davi. Porque Davi servia o Senhor motivado por amor, amém, querido? Você precisa aprender isso. Nós incentivamos aqui os irmãos, nós não servimos a Deus por obrigação, não. Devemos servir a Deus por amor, nós amamos Ele, nós fomos tão amados, alcançados, então nós amamos. Servimos por amor, para nós não é algo penoso, não. Vir para o culto não pode ser algo penoso. Você servir o Senhor, priorizar a sua casa, não deve ser algo penoso, mas para nós deve ser uma consequência. Posso ouvir o amém? Amém. Infelizmente vivemos uma geração de pessoas cansadas, esgotadas, estressadas, extenuadas, e essas pessoas cansadas, elas acreditam que o que vai fazer elas ficarem se sentindo melhor, é o entretenimento. É ficar em casa o dia inteiro no Netflix. Acredite, você vai ficar depois do dia inteiro, vai continuar com a sua alma cansada. Você sabia disso? Ah não, pastor, o que eu preciso é, na verdade, fazer uma viagem. Quando fizer essa viagem eu vou ficar bem. Deixa eu te falar, se a sua alma está cansada, você pode viajar, querido, para o Caribe. Você não vai ficar bem. Amém? Por quê? Porque é algo o quê? Lá dentro, é do seu espírito, é da sua comunhão com Deus. Você entende isso? Tem coisa que só vai preencher a sua vida temporariamente. A única coisa que só nos preenche por completo é viver o propósito de Deus. Você sabia disso? Quando você vive o propósito de Deus, você está feliz o tempo todo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Esses últimos 3 dias, eu estive participando de capacitação, de pastores, ontem de jovens, o dia inteiro. Mas não estou cansado, estou animado, estou aqui animado. Amém? Eu não acordei hoje e falei, meu Deus, culto de novo. Não, eu já não vi a hora de estar aqui com os irmãos. Amém, querido? Porque, para mim, a casa de Deus é prioridade. Eu amo a casa de Deus. E eu sei que eu estou cumprindo o propósito de Deus. É o propósito de Deus que te traz descanso. Quando você não vive o propósito, você vai viver estressado. Você vai viver cansado. Chama o Senhor para o centro, amém, querido? A sua vida, a sua família precisam ser estabelecidas ao redor de Cristo e da igreja. É interessante que os hebreus acampavam no deserto ao redor do tabernáculo. Você sabia disso? Eu sei, você vai às vezes ouvir aí fora, você vai ouvir, para que dar dinheiro para o pastor? Para que trabalhar na igreja? Primeiro, você dá para o Senhor. Segundo, você trabalha para o Senhor. O único meio que Ele escolheu foi a igreja, não tem como você servir a Deus de outra forma, é por meio da igreja. Amém? Você pode fazer obras de caridade aí fora? Pode fazer, mas acredite, nada substitui servir a igreja. Por quê? Você foi chamado para isso. Se você nasceu de novo em Cristo, você foi escolhido para isso, para servir no nosso meio. Amém? Por isso,
Aqui um aviso para os pais. Pais, não fiquem em casa no domingo. Não ensine isso para os seus filhos. Eles precisam perceber que para você o culto é uma prioridade. Amém? Ensina a criança desde cedo. Não tem conversa. Eu sei que eu sou pastor, irmão, mas lá em casa não tem conversa. Laurinha já acorda sabendo, hoje é dia de igreja, hoje é dia de culto. E o dia é em função disso. Amém? É em função disso. Então lá na sua casa, eu sei, você não é o pastor da igreja, tudo bem, mas você pode colocar o dia em função do Senhor. Seja um dia lá de louvar a Deus, você coloca lá na tua casa. Está descansando, mas coloca lá um louvor de fundo, coloca uma pregação. Amém? Mas que as crianças percebam, não, realmente hoje é o dia do Senhor. Mas infelizmente chega domingo à noite, tem crente que vai para o shopping passear. Ah, foi uma semana cansativa, difícil. Vamos para o shopping desestressar. Vamos para a praia, dar uma relaxada. Não faça isso, amém, querido? O lugar de descanso é na casa do Senhor, é na presença de Deus, amém, querido? E os seus filhos, quando crescer, eles vão querer estar no meio do povo de Deus, vão querer estar na igreja. Lembra, né? O diabo sempre quis impedir o povo de edificar a casa de Deus. Quando Deus levanta Moisés para sair do Egito, qual que era o propósito, você lembra? Deus removeu o seu povo com mão forte do Egito, para um propósito. Qual que era? Prestar um culto ao Senhor. Não foi isso? Foi isso. Eu sei que para você, às vezes, o culto todo domingo já é uma coisa comum. Mas na verdade, isso aqui é a nossa vida, ser igreja é a nossa vida. Porque você foi alcançado pelo Senhor. Amém? Isso eu falo para aqueles que nasceram de novo em Cristo. Você que é nova criatura, está em Cristo, nasceu de novo. Esse mundo perde o prazer para você. Você quer as coisas de Deus. Amém? Faraó, então, ele sobrecarregou os hebreus, porque Moisés chegou e falou, olha, nós vamos sair. Vamos sair, nós vamos prestar um culto ao Senhor. Aí o faraó olhou aquilo, pensou, eu acho que esses camaradas aqui, eles estão sem trabalho, vou dar mais trabalho para eles. Não é assim que diz a palavra? E aí então o faraó dá mais trabalho para os hebreus ficam chateados com Moisés, porque Moisés que inventou a história. Eles se animaram, mas agora por causa de Moisés ter chegado no faraó, eles estão tendo que trabalhar dobrado. Cuidado, querido, trabalhar é bênção, amém? E eu sei que há momentos da vida que às vezes vai exigir de você um pouco mais, eu sei, há fases, não é verdade? Mas cuidado com o faraó. O faraó quer manter você trabalhando constantemente, a ponto de impedir você de buscar o Senhor, a ponto de impedir você de cultuar ao Senhor. Quantos entendem isso? Amém, querido? Portanto, lá em Êxodo 10, verso 9, estou encerrando a mensagem, queridos, assim, respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar o que, irmãos? Festa ao Senhor. Culto é noite de festa, amém, querido? Êxodo 25, 8, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, o Senhor deseja isso, habitar no nosso meio, amém? Diga para o seu irmão, fala para ele, o Senhor deseja habitar no nosso meio. Portanto, queridos, devemos entender isso, que quando nós não priorizamos o Senhor, olha para cá, nós estamos encerrando a mensagem, quando nós não priorizamos o Senhor, de alguma maneira, Faraó, o diabo, vai chamar nossa atenção para outra coisa. Para outra coisa. Sabemos que o trabalho escravo, aqui na ocasião, não é mais um impedimento. O Senhor deu a eles tudo. Os fez sair do Egito ricos. Eles não precisavam mais trabalhar como trabalhavam. Agora era um povo livre, que não estava mais no Egito. Mas olha o que eles fazem, vamos ver lá em Êxodo, capítulo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, aqueles já estavam livres, amém, queridos? Não estavam mais debaixo do jugo de Faraó, né? Eles estavam livres, a caminho, estavam no deserto.
Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. A prosperidade que Deus deu para o seu povo, que deveria ser usada para o serviço da casa de Deus, porque de fato eles iriam, né, e depois fazem isso, erguem então um tabernáculo ali de Moisés, né, mas aquilo para eles tornou-se um ídolo. Eu sei que nós somos muito rápidos, né, em chamar a questão de adorar a imagens de idolatria, amém, querido? E de fato é idolatria, mas devemos tomar cuidado. Às vezes o dinheiro pode sim ser a nossa adoração, o nosso objeto de adoração. Você sabia disso? Às vezes o nosso carro pode ser esse objeto de adoração. Os bens, o lazer, às vezes a nossa casa. Então a nossa casa sempre está linda, sempre comprando uma coisinha ou outra para colocar em casa, para ficar cada vez mais linda. Agora a casa de Deus não se importa. Cuidado, amém, querido? Não devemos ter esse coração. Porque se o Senhor tem nos prosperado, você deve entender que Ele nos prospera com um propósito. Quanto mais você entende o propósito da sua vida, e o propósito do Senhor é colocar recursos nas suas mãos, mais você vai prosperar. Quantos dizem amém por isso? Portanto, Ageu faz uma convocação e o povo responde. Não creio que por medo, mas sim por uma revelação daquilo que foi falado. Ageu 1, verso 12 ao 15. Encerramos com esse texto. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º